E aí pessoal, beleza? Bora aí pro nosso terceiro vídeo da semana, terceiro e último. Vamos falar de elétrico parte 2, né? Aqui vamos encerrar a ideia, a base do elétrico, não é que acabou, né? Semana que vem ainda tem um pouquinho mais de elétrico, mas é mais com relação tipo energia, né? Energia, capacitância e tal, por aí vai. Mas a parte, digamos, do que é o dielétrico, você aplicar um campo e tal, e é essa semana. E falta só um exemplo, né? A gente já discutiu condições de contornos, essa parte que era importante. E o exemplo padrão, né, que todo mundo tem que saber fazer, é a esfera dielétrica, no campo constante e uniforme. Seria o equivalente lá, agora não é mais um condutor, é um dielétrico. Então, aquela mesma situação, né? Você criou um campo E0, lá longe lá, e aí você tem uma esferinha. Isso agora é a esferinha de raio A e o constante dielétrica K. Essa é a nossa brincadeira. Como aqui essa constante dielétrica é K, né? Então todo o problema voltou para um problema de eletrostática padrão, só que no lugar do ε0 é ε, né? E lei de Laplace, lei de equações de Laplace, Laplaçon, tudo aquele nosso resultado, coordenadas esféricas, simetrias e mortal, tudo vale. Né? Eu quero dizer isso logo. Então, a gente já tem a solução geral, tem que aplicar agora condições de contorno. Quais são as condições de contorno? O sistema, então, ele tem o dielétrico entre 0 e A, e não tem dielétrico entre A e infinito. Esse não tem dielétrico, estou dizendo que tipo, fora é vácuo, mas vácuo e dielétrico é a mesma coisa. Né? Você poderia falar assim, que dentro é um K1 e fora é um K2. Né? Só que eu estou pegando esse K2 igual a 1. Você pode fazer assim, pode pegar dois dielétricos, não tem problema. Porque a condição de contorno ali é como se fosse a interface de dois dielétricos que a gente vai usar. Então, fora, lá longe, né, você tem o campo constante uniforme, que está muito longe da esfera. Então, ele na direção, o campo elétrico na direção Z, então o potencial é menos Z. E aqui o valor do campo elétrico é zero. Z é R cosseno θ. Beleza, a gente já tem isso. Bem longe. Então, esse cara daqui é o P1, né, por nome de Legendre. Para a ideia para a gente já guardar. Então, já vamos botar logo como é que é a sua solução. Ao invés de escrever cosseno θ, eu vou escrever U. Né? Então, esse potencial do botão esse maior aqui, quer dizer que é fora, né, para R maior que A. Então, a sua solução é isso que a gente tem dessa condição de contorno lá longe. Então, longe tudo isso aqui morre. A da série do ANRL, né, já joguei tudo fora, só ficou o L igual a 1. Beleza, já está resolvido. Agora, dentro, a única coisa que eu sei é que não pode ter o termo tipo de BL, né, de 1 sobre R, 1 sobre R ao quadrado e tal, porque dentro o potencial tem que ser finito na origem. Né? Aqui você inclui o R igual a 0. R igual a 0 faz parte lá do material. O potencial não pode explodir, não tem nada lá. Na lista tem um problema que tem, um dipolo ali dentro, mas aqui não tem. Então aqui só pode ter R, o AL, nessa parte aqui da potência. Então dentro e fora, o que falta? Aplicar a condição de contorno na interface do meio interno da esfera para fora da esfera. Então, condição de contorno, uma aqui é a quantidade do potencial, isso que eu falei no vídeo anterior. Não precisa usar a parte tangencial do campo elétrico, isso aqui equivale. Dá no mesmo, pode fazer também. Então, continuidade em R igual a, essa é a parte de dentro, essa é a parte de fora. Então, comparando, né, repara que aqui não tem P0, então, desculpa, aqui tem o P0, que é a constante, né? Pego aqui é soma, deixa eu voltar aqui. Esse cara tinha uma soma em L igual a 0. Né? Então, o B0, aqui, o P0 sobre A. Aqui todo mundo, eu já abri a soma para separar os caras que tem P1 e aqui é a partir do P2. E aqui agora é só comparando. L igual a 0, L igual a 1 e L a partir de 2. Aqui. 0, esse cara daqui. 1, então A1 com A é esse cara aqui. Então eu dividi, aqui ficou A ao quadrado e aqui eu tirei um A embaixo, isso em evidência. Então aqui eu multipliquei, dividi por A, saiu um A, então por isso que aqui é A ao quadrado, aqui fica um A só e aqui tem um A quadrado multiplicando. Então esse cara é igual a esse. E o resto é isso igual a isso aqui, né? Então dividiu, aqui tem o 2L mais 1. Ok? Acabou. Essa é a continuidade. Tem a outra condição de contorno, que é o campo elétrico. Né? Então aqui, digamos, dentro aqui tem K, e aqui fora que seria vácuo. Né? Esse aqui, bota aqui K1 e aqui K2. Pode fazer, dá no mesmo. Se fossem dois dielétricos
Então aqui o vácuo é dielétrico, de certa forma, com KU1. Aí você fala assim, mas aqui o campo elétrico é menos a derivada. Sim, mas aqui é menos também, amigo. Então cortei o menos, né? Então tá dando mesmo. Então botei aqui com mais. Então vou derivar o cara dentro. Caiu L, aqui fica R, L menos 1, botei R igual a A. E repara que a soma começa do zero, mas como o primeiro termo ele é constante, né? Então na verdade se botar L igual a zero, quer dizer, aqui dá zero. Então a soma começa de 1. E agora aqui fora, aqui tinha 1 sobre R, derivou, ficou 1 sobre R ao quadrado, então aqui o sinal de menos, aqui, então aqui A. Aqui tinha um R, né, na verdade aqui tem dois termos, tem um cara que multiplica com R, então aqui ficou, e aqui tinha 1 sobre R ao quadrado, então aqui dá menos 2, R ao cubo, botou A. E aqui no genérico lá, que era 1 sobre L mais 1, derivou, né, então ficou menos L mais 1, e aqui o L mais 2. E agora de novo a gente compara, né? L, repare que agora do lado de esquerdo não tem L igual a 1, então esse cara daqui é 0. Então esse cara é 0, para L igual a 1, esse aqui L igual a 1, L igual a 1 você vai comparar, então L igual a 1 tem que ser igual a esse daqui, e a partir, né, do maior, para L igual a 2 para esse aqui, tem que ser igual a esse daqui. Pronto. E aqui até escrevi errado, né? Aqui faltou o sinal de menos, aqui tem o sinal de menos. Mas é porque esse cara vai dar 0, então não faz diferença. Então você tem um sisteminha, uma relação entre A1 e B1, uma relação entre AL e BL numa equação, e na outra equação também tem, né? Então quando você compara os dois, por exemplo, aqui, você achou que A0 é proporcional a B0, mas aqui você achou que B0 é 0. Então A0 e B0 que é 0. Né? Aqui eu estou escrevendo o A1 de uma equação, essa daqui é a equação da primeira da continuidade, e essa é a equação aqui do EN. Né? Um isolei o A1 e o outro isolei A1. Então isso é 1, isso é 1. Então isso é igual a isso. Só pegar os outros dois e comparar. Então agora aqui a gente isola o B1. Né? Então esse A quadrado você pode cortar, joga, digamos, esse B1, joga o K para lá e joga esse cara para lá. Né? Então aqui vai ficar, olha, K para cá, mais K mais 2B1 dividido por A. E esse você joga para cá, com K, então vai ficar K menos 1 e 1A quadrado. Aí o A aqui dividindo, você joga para lá, ficou A ao cubo, joga esse K mais 2 dividindo, então K menos 1, K mais 2. Achou o B1. E, sim, o outro, se você volta lá, aqui que é o A1, né? Substitui, digamos, esse cara agora aqui. Né? É simples. 1A corta, aqui vai ficar A quadrado, aqui vai ficar A quadrado, cortou A quadrado. E aqui você vai tirar o mínimo, né? É K menos 1, passa esse cara aqui, ficou menos K, cancelou, menos 1, menos 2. Então ficou menos 3, K mais 2. Resolvido. Né? E agora o outro, para L maior que 2, para que uma vez ele te dá isso, aqui eu até errei, né, que tinha um sinal de menos, e outra vez ele te dá isso. Então aqui esse cara corta, olha, isso tem que ser valer para qualquer L. Né? Então você está pegando um número que é diferente de 1 vezes BL igual a 1 vezes BL. Né? Esse número nunca é 1 para nenhum outro L. Né? Então você concorda que isso só faz sentido se o BL for 0. Né? Então BL é 0, a L é 0, então aqui morreu tudo. Acabou. Beleza. Então só tem esse, para L maior ou igual a 2, o resto tudo é 0, só tem esse o A1 e o B1. Então aqui está o A1 dentro e o B1 aqui fora. Né? Repara que se o K é igual a 1, significa na verdade que tudo não tem o mesmo dielétrico, né? Seria tudo vácuo. Né? Então esse termo daqui morre, esse termo daqui vira 1, né? Então você tem o campo dentro igual ao campo fora, porque na verdade você sempre tem um campo constante uniforme em todo o espaço. Né? Então repara que funciona bonitinho. A presença de que dentro é diferente de fora, né? O K é diferente de 1, ele aparece aqui e aqui. Né? Então ele deforma o campo dentro e dá esse campo dipolar fora. Né? Na verdade esse aqui é o campo dipolar, pode escrever ele assim, né? Um P na direção Z, um meio dipolo. Então um meio dipolo induzido, aqui, ó, ele é induzido por a ideia do nosso, aquela nossa brincadeira do meio dielétrico aqui. Né? Então é induzido por um E0, né? Essa é a constantezinha aqui. Então esse aqui é um meio dipolo induzido. Fora, então, o cara está olhando de fora como se fosse um dipolão ali dentro, e o campo uniforme dele. Né? E dentro, repara que o campo é constante. Né? Ele é constante e uniforme. Né? Como tem que ser, porque na verdade dentro de dipolo, a ideia, o que faz no meio, que a gente viu, né? No meio dielétrico,
como é que o meio homogêneo isotrópico e tal, e o campo uniforme, a polarização ela fica lá do mesmo jeito. No final, efetivamente, é como se você tivesse no vácuo, um problema visual, só que no lugar do epsilon, no lugar do epsilon 0, um epsilon. Na verdade, ele simplesmente diminui o campo elétrico dentro do material. Né? Repara que esse fator daqui ele é menor que 1. Né? Então, esse campo daqui dentro é menor do que esse campo. Ele é constante uniforme dentro, mas ele é menor do que o constante uniforme fora. Por quê? Porque dentro você tem o campo uniforme e o cara polarizado para cá, né? Então o material está criando um campo elétrico contrário, né? Que está diminuindo um pouco. Então, na verdade, o campo elétrico de polar é a diferença dos dois, né? O que ele está diminuindo o campo elétrico ali dentro. Então, o campo elétrico fica mais fraco, né? Dentro do dielétrico do que fora. Esse aqui foi um linha de campo, ficou bonitinho. Então, para fora, o seu campo é bagunçado. Né? Longe ele é constante uniforme, mas ele é bagunçado porque esse cara cria um campo dipolar para quem está aqui fora. Todos esses dipolinhos criam um campo dipolo. Só que dentro não, dentro ele é constante uniforme. Bonitinho. Legal, né? Eu gosto dessa figura. É bacana. E aqui não tem mais a ideia que o campo tem que ser perpendicular, porque isso aqui não é condutor. Olha como é que ele entra torto, em diagonal. Né? E daqui para cá ele dá uma quebrada. Ó. Ele entra assim e sai assim. Ó. Entra assim e sai assim, porque o campo elétrico é descontínuo. Né? Bacana ver essa construçãozinha aqui. E a polarização dentro? Né? A gente pode calcular que é o campo de polarização. Porque isso aqui tem que dar o K, o ε0 é, né? Isso aqui é o D. E o P é a diferença dos dois. Né? É isso daqui. Então o campo, repare que a polarização é na direção do campo. Né? Mas o campo, digamos, o campo elétrico criado pela polarização é oposto. Né? Por isso que ele diminui o campo dentro. Porque o momento de polo, ele é do negativo para o positivo. Né? Então ele acompanha o campo elétrico. E então, para o nosso problema, só substituir o que é ali. Né? Esse cara era 3K mais 2, né? Aqui dentro. Beleza, constante uniforme. E como é que fica a carga polarizada? A carga polarizada que carrega, aqui tem um sinalzinho. Né? Mas como a polarização é constante uniforme, não tem densidade de carga. Também, né? Mas você tem carga polarizada na superfície. É por isso que quem está fora vê um dipolão, né? Porque o cara vai ficar uma parte... o P, né, na direção... Então, o P é na direção Z. Ele na direção radial é o produto escalar de P com R. Então é cosseno θ. Né? Então é o mesmo cara com cosseno θ. Então repara que de 0 a π sobre 2 a carga é positiva, e, do lado de cá, né? E de π sobre 2 a π a carga é negativa. Né? Então o cara que está fora tem parte densidade de carga positiva do lado, negativa do outro, por isso que faz um campo dipolo para quem está fora. E fica assim, distribuição. Né? Se você integrar, obviamente vai dar 0. Né? Porque aqui eu troquei, fiz troca de variável, integrou aqui, deu 0. E é isso, pessoal. Acabamos já esse videozinho. Ficou curtinho mesmo, ainda bem. E próxima semana vamos falar uns negocinhos, só dizer esse meio basic, é meio física 3. Né? É só pra gente terminar, mesmo a questão de elétrico lá. A parte importante. Essa semana, então a semana 8, oficialmente acabamos a matéria da primeira entrevista. Aleluia! Beleza, galera? Então valeu aí, falou e fui!